Olá, olá, olá! Vamos tratar agora sobre partes e procuradores no processo de trabalho. Vamos lá? Simbora! Bem, para começar, vamos dar nomes aos bois, certo? Para a gente falar no mesmo nível, no mesmo idioma, e falar a mesma linguagem, certo? Bem, quando a gente ajuiza uma demanda na Justiça do Trabalho, normalmente, em 98% dos casos, se trata de uma reclamação trabalhista. É o nome da ação que vai deflagrar, vai iniciar o processo na Justiça do Trabalho. A regra é, então, reclamação trabalhista. E quem ajuiza chama-se reclamante. E a parte ré chama-se reclamado. Então eu tenho o autor, reclamante, réu, reclamado. Na sequência, o réu ele pode apresentar uma reconvenção contra-atacando o autor. Nesse contra-ataque, nessa reconvenção, eu tenho que o réu ele vai se chamar reconvinte. E o autor, que está sendo réu na reconvenção, ele vai ser o reconvindo. Embargos, embargo de declaração, embargos infringentes, embargos de terceiros, eu vou ter embargante e embargado. No caso dos recursos, recorrente, recorrido. No caso de dissídio coletivo, suscitante, suscitado. Um mandado de segurança, um habeas corpus, eu vou ter impetrante e impetrado. Inquérito para apuração de falta grave, requerente e requerido. Agora preste muita atenção. Se liga nessa. Como é que os examinadores em prova gostam de botar uma pegadinha aí? Normalmente, quem é que ajuiza a reclamação trabalhista? O trabalhador. Normalmente é o trabalhador que é o autor, é o reclamante. Mas basta para dar um tilt na cabeça do candidato, na sua cabeça. É inverter essa lógica, inverter essa ordem. Então não caia nessa pegadinha. Porque às vezes o reclamante vai ser a empresa. E o reclamado, o réu, vai ser o trabalhador. Pode acontecer isso? Claro. Exemplo, ação de consignação em pagamento. Para que é que serve a ação de consignação em pagamento? Quando o autor é demitido, por exemplo, ele tem direito a receber as verbas rescisórias. Mas vamos lá, o trabalhador, ele não quis receber. Ele disse, não, peraí, isso aqui que está querendo me pagar é muito pouco, eu tenho direito a muito mais. Eu não aceito receber só isso não. A empresa diz, isso é o que você tem direito a receber. Receba e assine, se não vou assinar nada. Então pronto, a empresa também não vai pagar. Mas se a empresa não pagar em 10 dias, o que é que acontece? Multa. A empresa, de acordo com o artigo 477 da CLT, ela tem, após o término do contrato, ela tem um prazo de 10 dias para efetuar o pagamento. 10 dias após o final do contrato para efetuar o pagamento. Se a empresa não faz isso, o que é que acontece? Multa de um salário em favor do trabalhador. Então, 10 dias após o término do contrato para efetuar o pagamento das verbas rescisórias. Não efetuou o pagamento dentro de 10 dias, multa de um salário em favor do empregado. Então, o que é que a empresa vai fazer agora? Porque ela quis pagar, mas o trabalhador não quis receber. O que é que ela vai fazer? Ajuizar uma ação, que se chama ação de consignação em pagamento. Nessa ação, a parte autora, a empresa, ela vai depositar o valor em juízo, numa conta, um depósito judicial, é uma conta à disposição da justiça, vai depositar esse dinheiro e vai dizer, olha, justiça, eu quis pagar, só que ele não está querendo receber e não tem nenhum motivo para não receber. Então, o trabalhador ele vai ser citado, notificado, para que venha responder nessa ação de consignação e pagamento. E nessa ação de consignação e pagamento, o trabalhador vai ser o réu, certo? Vamos ver uma situação. Como é que pode acontecer aqui? Vamos lá. Questão do exame de ordem 26º. 26º exame de ordem. Uma sociedade empresarial ajuizou a ação de consignação e pagamento em face do seu ex-empregado com o objetivo de realizar o depósito das verbas resilitórias devidas ao trabalhador e obter uma quitação judicial da obrigação. No dia designado para a audiência una, a empresa não compareceu nem se justificou, estando presente o ex-empregado. Indique, de acordo com a CLT, um instituto jurídico que ocorrerá em relação ao processo. Então, veja só, a empresa faltou à audiência, a primeira audiência, aquela audiência inaugural, a primeira de todas. Qual é a consequência jurídica que a gente já viu em sala de aula? Qual é a consequência jurídica, então, para a ausência do autor? Arquivamento. Mas no caso ele disse que quem faltou foi a empresa. Quando a empresa falta, qual é a consequência jurídica? Muita gente vai logo cair direto nessa letra A. Pega e diz, pá, revelia, a empresa faltou, é revelia. Opa, peraí. Mas a empresa é a parte autora. Olha só, uma sociedade empresária ajuizou a ação de consignação em pagamento. Quem é a parte autora? A empresa.
Se a empresa faltou a audiência, então, eu tenho que a parte autora faltou a audiência. Qual é a consequência jurídica para a ausência da parte autora? Letra C, arquivamento. Gabarito da questão, então, letra C. Isso é pegadinha que cai em prova, caiu recentemente, então, no exame de ordem, ok? Então, atenção para essas questõezinhas aí capciosas que o examinador quer só fazer com que você escorregue. Não vai escorregar. Passando aqui, estudando aqui comigo, você não vai escorregar nessas casquinhas de banana. Então vamos lá. Seguindo adiante, nós vamos agora estudar 3 capacidades, certo? Capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo ou capacidade processual e a capacidade postulatória, que a gente já viu alguma coisa. Mas vamos lá. A capacidade de ser parte. Via de regra, em relação às pessoas físicas, essa capacidade de ser parte se confunde com a própria existência do ser. Então, quando você nasce, você já pode ser parte, certo? De um processo judicial. Por exemplo, busca de alimentos, certo? Uma ação de alimentos. A criança, o bebê, já pode ser parte nessa ação de alimentos. Na justiça do trabalho, vamos dizer que tem uma criança de 2 anos de idade e o pai vem a sofrer um acidente de trabalho e ainda falecer, certo? Não existe nenhum outro dependente. Quem é que vai ser a parte autora numa ação, uma eventual ação em face da empresa? Vai ser esse bebê. Então, ele já tem capacidade de ser parte, ok? A pessoa jurídica. No caso de pessoa jurídica, a gente vai ter os atos constitutivos. No ato constitutivo, vai dizer, digamos, quem é que responde pela empresa, os diretores, dirigentes, enfim. Esses é quem tem capacidade, certo, para assinar em nome da empresa. Mas a empresa tem o seu próprio CNPJ, a empresa tem a sua própria Constituição, então ela vai ser a parte ré pelo seu CNPJ. Agora ela vai ser apresentada em juízo pelos diretores, mas a própria empresa, por uma ficção jurídica, a empresa é uma pessoa. Se ela é uma pessoa, que pese ser jurídica e não física, mas se ela é uma pessoa, ela pode estar no processo como parte, ok? Fora pessoa física, fora pessoa jurídica, nós temos alguns entes despersonalizados que podem também ser partes. Por exemplo, massa falida, condomínio e espólio. São exemplos de entes despersonalizados, mas que podem ser partes, certo? Em processos judiciais. E a capacidade processual ou capacidade de estar em juízo? Aí é diferente. Lembra do bebezinho que a gente falou agora? Esse bebezinho, ele vai sozinho lá para a audiência. Ele vai falar em nome próprio? Não, ele vai ser representado. Então eu vou ter o representante legal para se manifestar em nome desse bebê. Se for um adolescente, já dos seus 17 anos, ele vai se manifestar, mas vai ser assistido. Então a gente vai ter também aqui dentro do processo os institutos da representação e da assistência, ok? Então, atenção especial para o caso dos menores de 18 anos, mas que já sejam emancipados. Esses aí vão poder se manifestar no processo de forma mais livre, sem a assistência ou representação de outra pessoa no processo. Ok? Tudo isso aí vocês já viram em Direito Civil. Seguindo adiante. Representação do menor de 18 anos no processo do trabalho. No processo do trabalho. Quem é que vai representar no processo do trabalho esse menor de 18 anos de idade? Aí o artigo 793 ele vai colocar: a reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais. Só um instante. A reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais e, na falta destes, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, pelo sindicato, pelo Ministério Público Estadual ou o curador nomeado em juízo. A doutrina coloca que essa sequência seria uma ordem assim sucessiva de prioridade. Então, para o menor de 18 anos, quem é que vai estar junto com ele? Primeiramente, os representantes legais. Depois dos representantes legais, caso não existam esses representantes legais ou eles não se fizerem presentes, então a gente vai ter o Ministério Público do Trabalho que vai fazer essa representação ou assistência. É ele que vai estar junto do menor. Na falta desses, a gente vai ter o sindicato. Depois do sindicato, a gente vai ter o Ministério Público Estadual e, por fim, um curador nomeado pelo juízo, ok? Isso não é muito recorrente em provas, mas é bom a gente saber, certo? Porque, de repente, pode cair, pode ser cobrado, né? Bem, seguindo adiante, a representação de pessoa jurídica, como a gente falou, essas pessoas jurídicas elas são apresentadas
por quem o estatuto determinar. Normalmente são os diretores e dirigentes, certo? Nesse caso, ele vai atuar em juízo, vai estar processualmente falando em nome da empresa. Mas nesse caso, ele fala em nome da empresa como se a empresa estivesse ali em audiência, presente, atuando, certo? Então, não é só uma representação, mera representação, é uma apresentação. Ele está lá em nome da empresa, falando, dando voz para aquela pessoa jurídica, certo? E as pessoas jurídicas de direito público, aí a gente vai ter essa tabelinha que é show. Agora preste muita atenção. Preste atenção nessa tabelinha, certo? Quem é que representa a União? A União ela é representada pela Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União ela é dividida em 3 braços, são 3 vertentes. Nós temos a Advocacia Geral da União, ela está dividida em 3 vertentes. Nós temos a Advocacia da União, nós temos, em segundo lugar, a Procuradoria Federal e nós temos, em terceiro lugar, a Procuradoria da Fazenda Nacional. A Advocacia da União vai representar diretamente a União nos processos, a administração pública direta. A Procuradoria Federal vai representar aqueles entes que são autárquicos, fundacionais, certo? Autarquias e fundações públicas são representadas em juízo pelos procuradores federais. E a Procuradoria Federal faz parte da Advocacia Geral da União, ok? Exemplo, IBAMA. Exemplo, INSS. Exemplo, Universidade Federal. Esses entes são todos o quê? Autarquias ou fundações públicas. FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, também. Então, elas são representados, esses entes são, esses órgãos, eles são representados pelas procuradorias federais, ok? E nós temos a Procuradoria da Fazenda Nacional, que vai lidar principalmente com questões tributárias. Então, a Advocacia da União, Procuradoria Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional fazem parte da Advocacia Geral da União. Presta atenção se você tiver interesse na carreira, excelente carreira. Hoje, certo, ainda está recebendo honorários. Então, existe o salário que eles recebem, mais os honorários. Imagina só, você ter como cliente a União, certo? Você ter como cliente a União. Então, é um volume muito grande que acaba revertendo para os próprios procuradores. Então, é uma carreira hoje muito, muito, muito interessante, ok? E para você fazer parte dessa carreira, você tem que fazer um concurso público de provas, títulos e um detalhe, você tem que ter 2 anos de prática jurídica, mas essa prática jurídica conta estágio e época de faculdade. Então, quem puder, já comece de agora, certo? Porque, olha, 7º, 8º, 9º e 10º, 2 anos. Então, você acaba saindo da faculdade e já estando apto ou apta a fazer o concurso público para a Advocacia da União, ou Procuradoria da Fazenda Nacional, ou Procuradoria da Fazenda Nacional. Fique esperto aí, hein? Vamos lá, seguindo adiante. Nos estados e Distrito Federal, quem vai representar o estado ou o Distrito Federal em juízo? Quem vai representar são os procuradores. E em caso de município, pode ser o prefeito ou o procurador. Porque imagina, tem um município muito pequeno que aí o próprio prefeito vai lá em juízo para falar, se manifestar, peticionar, recorrer e fazer tudo, ok? Então o município pode ser o prefeito, pode ser procuradores. E autarquias e fundações públicas, atenção, como as autarquias e fundações públicas elas têm personalidade jurídica própria, então eles podem ter o seu quadro de procuradores, certo? Na União, temos a Procuradoria Federal que faz esse papel. Agora, nos estados e municípios, vai depender do que a lei disser, certo? Sabe o estado que tem a sua procuradoria? Esses procuradores que atuam em favor do estado não necessariamente atuam em favor das autarquias. Então, por exemplo, eu posso ter o estado da Paraíba com a procuradoria própria, certo? Seu quadro de procuradores, que inclusive está para sair concurso, né? Bem, então eu tenho a procuradoria do estado da Paraíba defendendo o estado da Paraíba, mas de repente uma autarquia, ela pode ter o seu próprio quadro de procuradores. Então vai depender da lei que criou a autarquia ou uma lei posterior, definir quem vai representar a autarquia em juízo. Mesma coisa para a fundação pública. E esta lei, o que é mais interessante, ela pode atribuir isso para o procurador do Estado. Então, tudo vai depender do que estiver previsto na lei, ok? Vamos adiante.
Municípios, estados e municípios, como eu estava dizendo, têm o seu quadro de procuradores. Se eles têm os seus procuradores, esses procuradores não podem recorrer em nome do Estado para defender a autarquia. Esses procuradores não podem recorrer em nome do município para defender a autarquia. A mesma coisa em relação à fundação pública. O procurador do município não pode recorrer em nome da autarquia do município. O procurador do município não pode recorrer em nome da fundação pública do município, certo? Exceto que a lei traga essa previsão, certo? Exceto que a lei traga essa previsão. Ou que exista um instrumento de mandato, certo? Se tiver um mandato, uma procuração para isso, então esse procurador pode recorrer. Agora, se não tiver nenhuma previsão legal e se não tiver mandato, a autarquia ou a fundação pública vai ter que recorrer ao que estiver na sua lei própria ou definir de uma outra forma através do mandato mesmo, certo? Representação em audiência. Prestem bem atenção, porque isso daqui cai em prova e tem caído com uma certa frequência, inclusive, certo? Na audiência trabalhista, obrigatoriamente quem é que tem que estar presente? As partes, parte autora, parte ré, certo? Obrigatoriamente, reclamante e reclamado tem que estar presente em audiência, mesmo que o advogado não vá, mas as partes, elas têm que estar presentes necessariamente e obrigatoriamente. Mas a lei traz algumas exceções, certo? Primeira, reclamatórias plurimas. O que são reclamatórias plurimas? São aquelas ações em que eu tenho um litisconsórcio, ou seja, eu tenho mais de um autor no polo ativo ou mais de um réu no polo passivo. Isso aí eu vou dar o nome de reclamatória plurima. Então, imaginem só, numa ação com 30 pessoas reclamando um pagamento, por exemplo, de insalubridade. O meu ambiente lá é insalubre. Todo mundo faz a mesma função, trabalha no mesmo ambiente. E aí eles entram em face desta mesma empresa, todos pleiteando a mesma coisa, certo? Nessa situação, precisa que os 30 compareçam à audiência? Não. Elas podem se fazer representar. Por quem? Pelo sindicato da categoria, certo? Então, o sindicato da categoria pode representar todo esse pessoal. Não precisa a galera aí. Pode ir somente o sindicato representando, ok? Ações de cumprimento. Da mesma forma, o sindicato pode representar a parte nas ações de cumprimento. E o que são essas ações de cumprimento? Lembra a norma coletiva? Vamos dizer, convenção coletiva de trabalho, firmada entre sindicato e sindicato. Acordo coletivo de trabalho, sindicato, empresa. E nós temos as sentenças normativas que essas vêm dos tribunais, certo? Essas normas coletivas, se não forem cumpridas, a parte, o trabalhador ou o sindicato, eles podem entrar, ajuizar uma ação, certo? Essa ação vai dar o nome de ação de cumprimento. Vamos dizer que foi estabelecido a implantação de plano de saúde para todo mundo, certo? Foi feito um acordo coletivo entre sindicato e empresa, certo? E foi convencionado o plano de saúde para todos os trabalhadores, só que a empresa não cumpriu. A empresa não cumpriu a obrigação que ela mesma aceitou e se obrigou em uma norma coletiva de trabalho, em um acordo coletivo de trabalho. O que é que vai acontecer? Os trabalhadores interessados podem ajuizar uma ação de cumprimento para forçar a empresa a cumprir esta obrigação. Precisa todo mundo ir? Não. Caso queiram, pode ir o sindicato, certo? Inclusive, o próprio sindicato pode ajuizar em nome próprio, ok? Então, nessas situações de ação de cumprimento, não precisa que a galera toda vá. Pode somente o sindicato da categoria representar em audiência, ok? Seguindo, quem é que representa a empresa em audiência? O dirigente, o empregador, o próprio empregador, um gerente ou um preposto, certo? Que este preposto, a partir da reforma trabalhista, não precisa mais ser empregado da empresa. Qualquer pessoa pode ser preposta, certo? Basta quem tem poderes para isso, né? O dono da empresa, o proprietário ou o dirigente, assinar uma carta de preposição dando poderes para aquela pessoa. Agora preste atenção. Tudo que esse preposto falar, ele vai estar obrigando a empresa. Se ele disser que aceita um acordo, ele está se manifestando em nome da empresa. Se ele vai prestar um depoimento pessoal, o que ele diz, ele fala em nome da empresa. Então, as declarações desse preposto, essas declarações vão obrigar a própria empresa, ok? Em relação ao empregado, ao autor, a parte autora, certo? Se houver um problema qualquer, ele não for para a audiência nem justificar, o processo vai ser arquivado
e ele vai ter que justificar. Se não justificar, ainda vai ter a condenação ao pagamento de custas processuais. Mas o importante aqui é saber se houver uma justificativa, para evitar o arquivamento do processo, o que é que pode ser feito? Em caso de doença ou um outro motivo poderoso, certo? Pode ser mandado um outro trabalhador da mesma profissão, ou então o sindicato. Nesse caso, vamos dizer, para ficar mais fácil, vamos lá. Imagine que tem um trabalhador João. O João tinha uma audiência designada para o dia 20. Chegou lá no dia 20 e ele não compareceu. Ele não compareceu porque estava doente, estava internado no hospital. E o que é que vai acontecer? Em regra, esse processo seria arquivado, mas se comparecer um trabalhador da mesma profissão, ou então um representante do sindicato da categoria, essas pessoas podem ir para a audiência. E não é que essas pessoas vão dar prosseguimento à audiência e fazer a audiência como se fosse João lá, não. Certo? Não são prepostos de João. Não pode isso, não existe essa figura. Certo? Então, eles não vão estar atuando em nome do João. Eles só vão estar lá representando para requerer o adiamento. Ok? Vão lá comprovar, certo? É doença ou outro motivo poderoso devidamente comprovado. Então, olha lá, se houver esse motivo, compareceu o profissional ou compareceu o representante do sindicato, a audiência vai ser adiada. Se não comparecer ninguém, arquiva, certo? Se tiver justificativa, arquiva sem pagar custas. Se tiver a ausência sem justificativa, arquiva o processo. Se ausência sem ausência do trabalhador, parte autora, ausência sem justificativa, arquiva, mais condenação ao pagamento de custas, certo? Só lendo aqui para você ver bem direitinho como é que está no texto da lei. Se por doença ou outro motivo poderoso devidamente comprovado não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertence à mesma profissão ou sindicato, mas apenas com a finalidade de adiar a audiência, ok? Seguindo adiante, representação ainda processual em audiência, é importante salientar que o empregado ou trabalhador ou advogado não pode ao mesmo tempo, mesmo que seja empregado da empresa, ele não pode ao mesmo tempo ser empregado, trabalhador, advogado e preposto, certo? O Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia, da OAB, proíbe que o advogado atue no mesmo processo, simultaneamente, como advogado e preposto. Não pode, certo? Ou ele é advogado ou ele é preposto. As duas coisas, ao mesmo tempo, vedado pelo regulamento da OAB, ok? Jus postulandi, a gente já viu muito, certo? E aí é onde entra a capacidade postulatória. Então, a gente viu a capacidade de ser parte, a gente viu a capacidade de estar em juízo, porque uma coisa é você ser o autor, outra coisa é você comparecer, certo? Então, a gente viu a capacidade de ser parte, a gente viu a capacidade processual de estar em juízo e tem a capacidade postulatória. A capacidade postulatória, de regra, é exercida pelo advogado, certo? Mas, na Justiça do Trabalho, a regra é que o trabalhador, o empregado e o empregador eles podem postular até o final da reclamação sem a presença do advogado. TST restringiu dizendo que existem algumas limitações. Quais são essas limitações? Súmula 425. Quais são elas? Ou seja, via de regra eu não preciso de advogado, mas nessas situações eu preciso. Quais são? Ação rescisória, mandado de segurança, ação cautelar, recursos de competência do TST, lembrando que na ação para homologação do acordo extrajudicial eu também preciso de advogados, e não é só um não, são dois, um para cada parte, para homologação de acordo extrajudicial, como a gente já viu em sala de aula. Vamos seguindo aqui adiante para a gente fechar essa parte. A gente tem o seguinte, uma questãozinha. Rita é engenheira e trabalhou na empresa Irmãos Construtores Limitados por 3 anos. Ao ser dispensada, ajuizou a ação trabalhista em face da ex-empregadora. Como tinha experiência na área de recursos humanos de empregos anteriores, decidiu ela própria fazer sua defesa jurídica, não buscando, portanto, assistência de advogado ou de sindicato. Ela elaborou a petição inicial, compareceu à audiência, fez perguntas para as testemunhas e também para a parte ré. Essa Rita é uma danada. Vamos embora. Ao término da instrução, o juiz prolatou sentença de improcedência ao petitório de Rita. O juiz negou os pedidos de Rita. Ela, inconformada, interpôs o recurso ordinário. E esse recurso teve provimento negado. Foi negado o recurso de Rita.
sendo mantida, então, a sentença de primeiro grau. Ainda inconformada, adotando o mesmo sistema e entendendo que houve violação de lei literal de dispositivo constitucional, houve violação de dispositivo constitucional, violação literal de dispositivo constitucional, tanto na sentença como no acórdão, houve essa violação. Então, Rita, da mesma forma, e desacompanhada de advogado, ela interpõe um recurso de revista para o TST, com base na jurisprudência consolidada acerca da postulação em causa própria, assinala a alternativa correta. Nesse caso, o que é que vai acontecer com o recurso de Rita? Ela pode postular em causa própria? Pode, como ela estava fazendo. E aí ela fez a petição, ela fez a audiência, ela entrou com recurso ordinário para o TRT, foi julgado o recurso ordinário e agora ela quer levar o processo dela para o TST. Mas lembra lá da súmula 425? Uma das exceções ao juiz postulante, qual é? Recursos de competência do TST. Então, ela não poderia recorrer para o TST. Ela deveria contratar um advogado para que esse advogado fizesse o recurso de revista, ok? Então, este recurso de revista, o TST não vai conhecer. Por quê? Porque existe aí uma irregularidade de representação, ok? Vamos para as assertivas. Letra A. O recurso deverá ser conhecido e provido? Não, não será conhecido por irregularidade. B. O recurso deveria ser endereçado ao Supremo Tribunal Federal em razão da alegação de violação constitucional. O TST também vai apreciar essa questão. Então, errada também é a assertiva. C. Não cabe recurso do julgado. Pode caber. Se houve violação literal, cabe sim recurso. D. O recurso deverá ter o seu segmento. O recurso deverá ter o seu segmento negado por irregularidade de representação. Tá aí o gabarito da nossa questão para a gente finalizar essa primeira etapa. Daqui a pouco vem mais vídeo para a gente complementar o assunto de partes e procuradores. Vamos nessa! Valeu!